Mais um. Ei, tô aqui. Boa tarde. Deixa eu colocar uma musiquinha enquanto a Mari não chega. Enquanto ninguém chega. O Instagram tá chamando os seguidores, eu tô vendo. A Mari tá chegando. Hoje a gente vai falar, é mais uma live da série Autocuidado Integral Sistêmico. O tema já tá fixado. E hoje a gente vai falar sobre a saúde vital mental. Mari, só você me chamar aí, acho que a hora que você entra, você pede pra, você aciona aí pra entrar, que aí eu te autorizo. Deixa eu pegar aqui. Tô tentando colocar uma musiquinha, né? Mas tá sem. Internet tá fraca. Mari, você tá me ouvindo? Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Oi! Ei! Tudo bem? Você tá me ouvindo? Eu tô, você me ouve? Eu te ouço. Uhum. A imagem tá boa, pessoal que tá entrando lá Pra mim, a sua imagem tá boa. E a minha, como é que tá? tá ótima também. A minha internet tá oscilando bastante, então às Uhum. vezes eu até caio, mas tá tudo certo. A gente volta, Tá. viu? A minha também caiu agora há pouco, né? Porque tá tendo, acho que é muita procura pela internet esses dias, né? Ainda que agora 5 horas é um pouco menos, mas nossa, ontem eu fiz uma às 7, meu Deus do céu, a minha internet caiu o tempo inteiro. É, acontece mesmo. Gente, então mais uma live da série Autocuidado Integral Sistêmico. Hoje a gente vai falar sobre saúde vital e mental. E a mensagem de hoje vai ser sobre o yoga, que eu falo sempre a yoga. Oi, Lu. E eu falo sempre errado, porque é Não tem sempre o problema. yoga. E depois Pode falar. Pode falar, não tem problema. A Mari vai explicar melhor. Mas hoje a gente vai falar sobre quais são os benefícios do yoga, dos movimentos do corpo através dos movimentos do yoga para a nossa saúde mental, e aí linkado com o vital. E a Mari é uma querida, eu conheci a Mari através do Arthur, que é um amigão assim da minha família, e a Mari foi uma grande surpresa, um grande presente aí que eu recebi através do presente que já era o Arthur, né? E a Mari, ela vai se apresentar, mas a Mari é uma querida, uma super especialista em yoga. E aí ela vai contar a história dela, mas eu acho incrível, assim, esse processo que ela passou. E eu acredito que até hoje, né, Mari, passa de autoconhecimento através do yoga, né? E ela é professora de yoga hoje. Então, Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Obrigada, Lu. E aí pode se apresentar para quem não. Quem não me conhece, que eu tô vendo que tem algumas pessoas daqui Isso.
que não me conhecem, né? Eu sou Luana Mendieta, eu sou a filha do Zé Luiz e da Ana. E hoje eu estou terapeuta integrativa. O meu foco de trabalho na verdade, o meu propósito de vida para mim é o autocuidado integral sistêmico. E aí eu tenho algumas técnicas que eu uso para mim, que eu me auto-aplico para minha autocura. E eu também busco outras técnicas, porque eu não tenho para todas as minhas saúdes. Mas eu estendo isso hoje para as pessoas que estão ao meu redor, para os meus clientes. E então eu estou fazendo essas lives sobre autocuidado integral sistêmico justamente com pessoas que eu admiro, que eu gosto, que têm técnicas e são grandes profissionais nessas áreas para ajudar a gente nesse cuidados das nossas saúdes todas, né? Então, hoje a Mari que está aqui. Obrigada, Lu. Então, antes de eu me apresentar, eu super te agradeço por ter me chamado, né, para fazer parte dessa série de lives que tá tão legal de ver, né? Tem tantos profissionais diferentes, trazendo conteúdos diferentes sobre vários aspectos da nossa vida, aspectos da nossa saúde, como é importante, né, cuidar de cada um. E nem todo mundo sabe de tudo, né? Sempre alguém tem algo a falar e acrescentar. Sempre. E então tá muito legal a série de lives. Muito Que obrigada legal. mesmo Eu que por ter me agradeço. chamado, estou muito feliz. A Lu veio aqui, né, no nosso espaço, aqui em Jundiaí, fazer uma palestra sobre constelação sistêmica, que foi muito legal. Foi quando eu entendi um pouco mais, né, sobre o processo de constelação familiar e também sobre esse processo sistêmico, que é um pouco diferente de só constelar, né, que é muito legal. A gente pode falar sobre isso futuramente. E, bom, por enquanto as pessoas que estão aqui me conhecem, mas para quem não me conhece, para quem Não, não me tem gente que conhece, não te conhece. Eu não sei quem que é, ainda tá aqui, mas tem gente que não te conhece ainda não. Pode se apresentar. é, futuramente o IGTV vai ficar salvo, né? Então, gente, eu sou a Sim. Mari. Eu tô aqui nesse momento no Brasil, já estive em outros lugares, em muitos lugares diferentes. Hoje, um lugar que eu estive foi a Índia, né? Eu morei lá 1 ano e meio no total, assim, entre algumas indas e vindas, mas no total 1 ano e meio. E foi lá que eu realmente entendi o que era yoga e descobri o que era yoga, né? Porque eu tava lá e eu pensei, tô na Índia, né? Eu fui para trabalhar com outras coisas. Pensei, por que não fazer yoga? Mas eu fui pensando só em exercício mesmo, físico, de corpo. Eu fui pensando na flexibilidade, que é o que a maioria das Me, pessoas hoje pensa, né? me conta um pouquinho. Vamos voltar a essa fita aí. Eu falo Vamos do fita, eu começo. entregando minha idade. Vamos do É, começo. como é que você chegou lá, né? Como que foram seus passos até você chegar à Índia, né? A essa autocura aí que você encontrou lá através do yoga, né? Através daquele país que é o berço, né? É, então, eu sempre tive muita vontade de ir para a Índia. Queria muito ir. Mas não tinha ainda tido a oportunidade de ir, porque é muito longe, né, gente? É o outro lado do mundo, a passagem não é lá muito barata. Mas graças, né, ao universo, eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, na época, eu trabalhava como modelo e eu pensei, já que eu posso ir para qualquer lugar, por que não ir para a Índia, né? Então, eu fui para lá com o intuito de conhecer o país mais do que trabalhar. E no fim, Ah, eu acabei, no começo, assim, nos primeiros meses, eu trabalhava muito e eu não tinha tempo de ir atrás de nada de yoga. mas Até você que, já praticava yoga aqui? não, eu tinha praticado algumas vezes na academia, tinha gostado, mas eu não praticava constantemente. Eu E você já gostava, tinha feito algumas vivências de processo de autoconhecimento, você já vinha né, é, nesse já, processo. eu já tinha me formado em acupuntura, que também é acho que cuida bastante, né? Tanto da saúde quanto da mente, um pouquinho até, assim, mas através de agulha. Já tinha feito A acupuntura, ela tá dentro da nossa saúde vital, junto com o Legal. reiki, junto Aham, com essas técnicas. E sim. a maioria são técnicas orientais. É, exato.
E aí eu já tinha estudado acupuntura, já tinha feito algumas vivências, alguns processos de autoconhecimento, já tinha feito muito tempo uma aula de consciência corporal, que é onde, com a Denise Bellini, gente, por falar nisso, quando eu era muito nova, eu fiz uma aula de consciência corporal, que é de onde eu trago um pouco para minha aula, esse olhar de olhar para o corpo, sabe? E não só fazer o exercício, e tentar entender por que que eu tento colocar minha mão no pé e não consigo, por que que eu tento olhar para trás e não consigo, né? Então, desde disso, de coisas lá do passado, foram todas juntando, né? Hoje em Que dia, legal. para aula. Mas voltando, então, eu estava lá na Índia, estava trabalhando muito, não tinha tido tempo de ir aprender yoga, mas nos últimos meses eu consegui ir fazer um curso de yoga de um mês, que foi quando eu entendi o que era yoga de verdade. Então, nesse curso era todos os dias, eu ia todo dia de manhã com uma amiga minha, e lá a gente aprendeu todos os passos do yoga e para que que serve, e aí que eu vi que era muito mais do que cuidar do corpo, né? Cuidar do corpo e fazer os alongamentos, os asanas, as posturas era só mais uma coisa, né? Para ajudar. E eu gostei muito, porque daí eu comecei a praticar todo dia e fui Era vendo só o meio, como o é meio de chegar no objetivo, no destino, é através do movimento do através do corpo, né? isso, é através do corpo, porque é o que a gente tem, né, com a gente, de mais palpável é o corpo. Então não tem como ignorar o corpo. E é muito mais fácil a gente usar realmente o corpo como um meio para atingir outros estados, atingir mente, atingir emoção e etc. Não tem como deixar o Muito. corpo para lá. Até porque a gente está doente, se a gente tem dor, como é que a gente vai pensar em meditar, pensar em paz de espírito? Não tem como, né? A gente tem que começar do básico, do mais E eu palpável. falo, e é muito interessante você falar isso, Maria, eu tô achando lindo, porque eu, nesse meu processo também de autocura, autocuidado, autoconhecimento, uma das coisas que eu aprendi para mim, eu acho que foi uma virada de chave, assim, foi justamente o corpo ele fala com a gente, né? Então aquela história, ontem eu até falei na live sobre saúde espiritual, eu e o Ricardo a gente falou sobre isso. O pessoal fala assim, siga seu coração. Gente, o coração, a distância do coração para a mente, ela é muito grande. E muitas vezes a gente segue o coração baseado no nosso pensamento. E o nosso pensamento está ligado às emoções das nossas crenças, tudo. Então, seguir o coração nem sempre, racionalmente falando, é viável. Mas a percepção do corpo, o corpo ele responde, ele conversa com a gente. Então, se eu estou tendo alguma disfunção em alguma saúde mais sutil, o corpo avisa, ele Uhum. responde. Quando ele adoece, aí é porque o negócio está crítico, mas se a gente aprende a perceber o corpo, a se comunicar com ele, a gente tem resposta para tudo, 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 tudo. Tanto da nossa espiritualidade, das nossas emoções, do nosso mental, quanto da parte metabólica. Então é muito lindo isso você falar. Então, voltando, eu só quis dar esse parênteses assim que eu achei lindo. Não, esse parênteses assim, continuando já no teu parênteses, é algo que eu gosto também de pensar e de viver. Então, por exemplo, eu penso assim, ai, gente, tô com uma dor de cabeça hoje, mas por quê, né? Por que eu tô com uma dor de cabeça? Não, uma dor de cabeça não é só uma dor de cabeça. O nosso corpo tá falando que alguma coisa não tá certa. Ou eu não dormi, ou não comi bem, ou tô estressado, ou tem algum outro órgão meu que não tá indo bem, né? Alguma coisa tem. E isso pra tudo. Então, se eu tô com uma cólica, mas por quê, né? Será que eu não cuidei do meu corpo? Será que eu tomei friagem? Tem tantas coisas pra gente olhar. Então é muito legal que quando o corpo dá sinais, né, de tudo. Sinal de que não tá bem. Então a dor é isso, né? A dor tá sinalizando que tem algo que não vai bem. E o que a gente deveria fazer ao invés de tomar um remédio é olhar pra isso. Qual é a causa, né? Como é que eu vou cuidar disso? Porque se a gente só toma o remédio, a dor passa, mas a causa tá ali. E aí, de repente, essa dor vira crônica e você passou a vida inteira com uma dor de cabeça que não sabe por quê. E às E vezes é assim, a a pessoa se postura também, né?
E as pessoas se acostumam. E até a postura tem algo além disso, né? Por que que eu ando assim? Por que que eu ando assim? A É. postura tem muito a ver também com coisas muito mais profundas, né? Enfim, Uhum. manda bala aí no seu raciocínio. Não, eu entrei nessa meada do corpo agora, né? Eu perdi um pouco a minha história da Índia e entrei Não nessa tem história do problema. corpo, de, de como o nosso corpo realmente armazena, né? Tudo. Porque quando a gente nasce pequenininho, o bebê gosta de pensar muito nisso, né? O bebezinho é super flexível, ele faz tudo, né? Ele anda retinho, ele coloca a mão no pezinho, ele traz o pezinho na boca. Vai a gente agora trazer o pé aqui, tentar morder o dedo, né? Muito difícil. E por quê, né? Que ao longo do tempo a gente perdeu isso. A gente perdeu um pouco de flexibilidade ou não, ou a gente ganhou força ou não, né? Tudo que a gente viveu interferiu no nosso corpo, o que a gente pensa, o que a gente sente, e vai moldando e vai registrando, né, memórias, assim. A gente vai registrando memórias na nossa pele, no nosso músculo. E mesmo geneticamente, algumas coisas vêm, né, ancestrais e da família, dos antepassados, de certa forma, vêm se materializando agora também. Então, o legal da prática que eu gosto, né, que eu tento, pelo menos às vezes, sempre que dá, trazer para a prática, é como que eu alongo o meu corpo e eu vou soltando isso aos pouquinhos, né? Às vezes a gente solta memórias mais profundas, tem alongamentos que a gente tem vontade de chorar, que sente dor, se a gente estiver atento, né? Porque a gente está liberando todas essas emoções, esses pensamentos, essas memórias. E isso que é muito legal, a Que gente poder incrível. trabalhar, né, o corpo e saber que isso está diretamente ligado com a nossa mente, com a nossa emoção, né? Eu alongo a minha perna, mas não é só minha perna, né, que eu tô alongando. Às vezes tem uma série de coisas que ficaram ali na minha musculatura, na parte posterior, que tá soltando também. E como que às vezes a gente não chega, ai, não consigo colocar minha mão lá no pé. Então é uma certa inflexibilidade do corpo, mas de repente, talvez a mente, será que também não está sendo muito inflexível, né? Porque tá tudo muito ligado, a mente, o corpo e a emoção. Então, se o meu corpo não tá flexível, é porque minha mente, em algum ponto, também não tá. E é E aí a aquela gente. confiança, é a flexibilidade, é, é o quanto você também se permite fazer, porque também tem muita gente que já nem faz, ou nem tenta, ou nem experimenta ir um pouquinho mais, porque já embutiu na cabeça que aquilo não serve, né? E não é para ele. Mas se você fizer essa reflexão para todas as áreas da vida, esse comportamento ele se estende, né? Às vezes de forma muito inconsciente e sutil, que a pessoa nem se dá conta, mas quando você percebe isso, né, nesse movimento do corpo e você faz a reflexão e traz a analogia para o seu comportamento no seu dia a dia, é muito incrível, né? Sim, e tem os dois lados, né? Tem tanto uma pessoa que não quer além, né? Não tá com medo de alongar, não quer sentir aquela dor. E tem o contrário, tem às vezes uma pessoa que é muito rígida, mas ela quer muito ganhar flexibilidade, mas ela quer muito além, ela quer tanto além que ela se machuca. Então tem que Ó, ter um limite também, porque você não pode se machucar, você não pode ser agressivo com você, né? E aí geralmente as pessoas você vê como às vezes o músculo dela tá rígido, mas de certa forma ela tá sendo rígida com ela. Tá se machucando, ela tá se agredindo em alguma outra área da vida dela também. Então aí ela tem que parar, tentar sim ir além e se alongar, mas com carinho, né, pro corpo dela, olhar com interessante. amor, assim. Então tem sempre os dois lados. Vai ter alguém que a gente tem que falar para ir mais devagar, mas a pessoa não quer, a pessoa quer fazer aquele exercício, a gente tem que falar, Na não, verdade, vai ela quer pular devagar. etapas, né? E aí nisso ela É. acaba tropeçando e se machucando de verdade, né? Uhum. Literalmente ali num alongamento no yoga, mas também na vida, né? O quanto também querer. Porque não adianta a gente tá ali no pé da montanha, querer chegar lá no topo e sair correndo. Nos primeiros 10 Uhum. minutos, você vai se machucar, você vai se ferir gravemente, não só fisicamente,
emocionalmente e no seu sistema respiratório. Então, também é isso, né? Dar um passo por vez conforme com o seu ritmo, né? Dentro Uhum. das suas limitações e do quanto você pode ir um pouquinho mais, né? Mas Isso. olhando sempre isso que você falou, eu achei lindo. Olhando sempre com muito carinho, né? Porque é assim que ela se Uhum. comporta na vida. Ah, eu tô com um problema aqui, não, eu vou colocar ele embaixo do tapete, eu quero pular ele, que eu já quero ir direto para a solução e aí eu não vou resolver o problema. Eu vou já É. direto, e aí vem um outro problema em cima daquele problema. E aí, então, é mais ou menos essa analogia. Que lindo, Mari. É incrível isso. Sim, é como a gente, assim, eu gosto de ir na aula, claro que nem sempre dá, né? Mas sempre que possível, a gente ir mais devagar e respirar mais para observar mesmo, né? Ah, eu posso ir mais ou eu não posso, né? Quanto que eu vou me machucar e quanto que eu tô acomodada. Então, assim, tem um limite, né, ali, entre eu não querer fazer e estar acomodada e eu ir muito além para me respeitar e aos poucos ir ganhando espaço, soltando tudo isso que está acumulado, né? Então, é um processo de estar muito atento. E mais do que eu fazer uma postura muito difícil, muito maluca, é a gente se olhar e entender, ah, meu pé tá no lado certo ou não tá. Reparar quando a gente mexe um pé, que não é só o pé que mexeu, né? A articulação do quadril, tudo mexe junto, né? E aí a gente vai alinhando ali, entendendo o corpo e entender se tem algo ali que precisa soltar e alguma emoção junto. Às vezes a gente nem vai entender, né, que emoção é essa. E não precisa, né? Eu não preciso dar nome para tudo, entender por que que eu não sou tão flexível. Não preciso entender, dar nome racionalmente, mas aos pouquinhos, né, ir trabalhando isso, vai Pelo menos não na yoga, trabalhando. né? Mas se sente que é uma. É, Enfim, quer ir fundo, tem outras técnicas, porque daí são técnicas que cuidam daquela saúde especificamente, né? Então, uhum, mas é respeitar ali aquela atividade está trazendo de informação, aproveitar ao máximo, né? Aquela atividade e aquela informação dentro daquela proposta e aí ir percebendo, né? De onde saiu isso, de onde está, e aí buscando outras ferramentas de autocuidado para ir juntando uma pecinha na outra. E isso sim é possível, né? uhum. Sim, até porque quando a gente tá, né, dentro do yoga, o que eu acho muito legal, assim, é, mesmo, na filosofia mesmo do yoga, do Ashtanga Yoga, a gente tem que, antes da gente começar com os exercícios físicos, né, os exercícios mentais, a meditação seria os últimos, né, degraus, os últimos passos. O físico é lá mais ou menos o começo, mas antes disso a gente tem regras e condutas morais. Então, sempre antes da gente aprender qualquer postura, o yoga fala que a gente precisa ser não violento, né? Então, é uma não violência comigo, com o meu corpo, com as pessoas. E dentro desses passos, um deles é o autoconhecimento, que eu acho muito legal. Então, é a gente entender a minha emoção, ou entender, ai, por que que eu tive raiva, por que que fiquei triste, por que que eu ajo assim. Então, ele fala para você se olhar e se perguntar, e ir a fundo e tentar entender. E numa dessa, você pode precisar realmente de outro profissional, você pode precisar de um terapeuta, de um psicólogo, você pode precisar de alguém para conversar, que vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Ou Não, e você até pode de uma precisar. cultura, de um reiki, de uma alimentação mais Uhum, saudável, de um isso. nutricionista, enfim, de algum remédio, dar uma terapia, Uhum, de, de, sim. de várias formas, né? E aí tem uma série também é, de alimentos, né, que eles falam pra gente seguir ou não, e aí pode entrar nesse aspecto também uma nutricionista, porque não adianta, quer dizer, adianta, óbvio, né, eu quero cuidar do meu corpo físico, mas preciso me alimentar bem também, né, porque a comida influencia muito no nosso pensamento, né, Muito. existem comidas que vão deixar a gente muito agitada e vai ter comida que vai deixar a gente muito lento. E aí são coisas para a gente evitar também. Então, isso, o yoga, né, para quem estuda, para quem vai um pouquinho mais a fundo, vai começar a entender, né, esses alimentos, a influência que tem na gente.
Então, às vezes, café, tudo bem, tem cafeína, a gente sabe que ele é estimulante, mas talvez pessoalmente para você tenha alguma coisa que te deixe muito agitado e algo que te deixe muito para baixo. E são coisas para a gente evitar, né? A gente não quer nem estar nos nenhum extremo, né? A gente quer um equilíbrio. Então, vai ter uma série de alimentos que eles falam pra gente comer, né? Pra gente ter uma vida mais equilibrada e mais saudável e a mente mais equilibrada, né? Então, ter uma mente em equilíbrio, nem muito agitada, nem muito devagar, nem muito preguiçosa, né? Encontrar esse equilíbrio da mente é um dos objetivos do yoga, né? Se não o principal. Então, o objetivo é atingir esse estado da mente, que é também emocional, e a gente vai através chegar lá pelo corpo, né? Que Pelos lindo, asanas e que posturas. demais. E essa questão da alimentação, eu fiz uma live com uma nutricionista funcional falando Eu vi. justamente dos alimentos que trazem longevidade, os alimentos que são pró-inflamatórios. Uhum. E é muito interessante, assim, eu faço sempre a analogia das saúdes mais sutis para baixo. Então, assim, se eu fui em busca de um alimento mais estimulante ou mais gorduroso, ou que eu sei que me faz mal, algo por trás, talvez no meu subconsciente, no meu inconsciente, foi buscar aquilo para alguma intenção que eu tenho comigo mesmo. Me punir, preencher um vazio que não é dali do corpo, que está na alma, e aí eu vou atrás de alimentos que façam isso. Então, tem uma série de coisas que eu sempre vou de cima para baixo, porque de cima para baixo, eu digo, nessas saúdes mais sutis até as mais densas, falando, não densa no sentido negativo, mas densa que é a matéria, né? Então, Uhum. a gente começa a perceber disfunções das saúdes mais sutis, chegando nas saúdes físicas. Então, quando a gente chega a consumir um alimento ou até essas dificuldades, esses desafios de movimento de corpo, ou dores, sensações físicas, quando algo muito mais profundo aconteceu, né? Então, e sempre tem uma causa ali. Na minha primeira live eu dei um exemplo muito clássico, assim, de uma eu passei por todas as saúdes, assim, indo primeiro do sintoma físico. E aí, onde é que possivelmente está a causa? Né? Então, Uhum. é muito interessante, assim. E a cura é o inverso. Então, se da causa chegou no meu corpo físico, na minha saúde física, que é a saúde do meinho ali, a mais densa, né? Eu preciso ir cuidando, então, dali por diante, porque é o que você Uhum. falou, não adianta eu querer ir para uma meditação se eu ainda não sei nem o que, se eu ainda tenho minhas limitações físicas. Então, é ir cuidando dessas saúdes para que vá aprofundando de forma equilibrada. E é claro que a Uhum. gente vai ter sempre os altos e baixos, né? Mesmo encontrando esse equilíbrio. E eu acho que o equilíbrio é justamente isso. A gente acolher esses nossos esses nossos momentos mais lentos e mais rápidos, porque a gente tem isso. E aí eu faço analogia, eu trago muito, falando muito em feminino, em xamanismo, que hoje me faz. Não só xamanismo, não é nem essa palavra, mas o que eu aprendi ali em conexão com a natureza, né? Então, por exemplo, a gente sabe que no outono e inverno a natureza está, né, pegando ali o urso, ele está armazenando comida e tudo que ele precisa no outono para no inverno ele hibernar. E por isso que no inverno a gente quer ficar mais quietinho, a gente quer ficar mais. E isso se remete à lua. A lua nova, por exemplo, é um ciclo que normalmente, se a gente prestar atenção, deixa a gente mais introspectivo. Falando em mulher, quando a mulher está menstruada, que é a mesma energia aí de lua nova, de inverno, é isso, assim, a mulher ela quer ficar mais quietinha, então perceber isso, e aí quando tá no verão, a mulher tá na ovulação, a lua tá cheia, é a explosão, tipo, tá no topo, assim, né, de energia. Então a gente tem isso, e é saber lidar com isso, eu acho que isso é o equilíbrio, né? Eu acho que o Uhum. yoga, ele traz muito essa consciência, né, Mari, de perceber o corpo nesse sentido, né? Até,
até falando nisso, o yoga tem algumas restrições para as mulheres que estão menstruadas, não tem? Tem. Tem, se a gente for ver assim, bem tradicionalmente, lá na Índia, se a gente está menstruado, eles recomendam que a gente não faça yoga, né? O ideal é que a gente realmente descanse, que é o momento de você não estar se mexendo, do seu útero estar eliminando não só o sangue, as impurezas, então eles recomendam que a gente não faça yoga. E as meninas, né, eu lembro, a minha classe, ela tinha muita gente que não era indiana e tinha bastante que era indiana também. As indianas respeitavam isso bastante, assim, então quando elas estavam no período menstrual, elas ficavam sentadinhas. Mas a gente ocidental, a gente tem essa coisa de fazer, né? A gente é muito ativo. Pra gente era mais difícil, então era mais raro a gente ter uma ocidental, assim, parada durante o período menstrual. Era bem mais raro. Porque por uma questão de, acho que costume, cultural, a gente quer fazer, né? A gente, Nós do só que a gente, Ocidente, a gente do Ocidente, a gente perdeu um pouco essa nossa essência de conexão mesmo, né? Com a gente mesmo. Nós do Ocidente, a gente acelerou muito a uhum, vida, né? Tanto é sim, que a Revolução Industrial começou no Ocidente, né? Então, é, é tudo muito desenfreado e a gente não respeita uhum, a nossa natureza por si só, né? sim. Tanto eu assim, pelo tanto já morei na China quanto na Índia, eu também vejo como que as mulheres no Ocidente utilizam muito mais o anticoncepcional do que lá. Lá é muito menos comum, assim, é muito mais raro você ter uma pessoa utilizando anticoncepcional, então elas respeitam mais nesse aspecto de eu tô no meu período menstrual, vou descansar, só depois que eu vou voltar mesmo a fazer os exercícios. A gente tá muito acostumado a fazer, e quando a gente não faz, a gente se culpa, né? Porque a gente acha que tem que ser produtivo, mas não tem, né? A gente tem que descansar. Tem que ter o tempo de descanso, tem que ter o tempo de lazer, tem que ter o tempo de se olhar, de se respeitar. Então a gente tem que um pouquinho mais, né? Aprender com eles um pouquinho a descansar. Eu não preciso produzir. Tudo bem se eu tô com cólica, eu quero ficar deitada. Respeita o seu corpo, né? Escuta, se cuida. Não, a gente não precisa toda hora fazer, trabalhar, né? Às vezes a gente não sabe nem pra que tá fazendo isso. Então, pra que eu preciso trabalhar tanto? Pra que eu não posso, por que que eu não posso parar? Por que que hoje eu não posso dormir se eu quero? Não tô falando pra gente só dormir, mas assim, encontrar o equilíbrio, né? Precisa descansar? Descansa, se o corpo tá cansado. Então, voltando, né? A recomendação, se a gente está menstruada, é não fazer. Mas se a gente for fazer, a gente não fazer nenhuma postura, nenhuma invertida, né? Nada que a gente coloque os pés para cima e a cabeça para baixo, porque o fluxo ele tem que descer e não vir em direção à cabeça. Então, se a pessoa está menstruada, ela quer fazer yoga, faz com cuidado, não faz as invertidas, não leva a cabeça lá para o chão, para não inverter o fluxo. Que Então, legal. é isso de E menstruação. me conta mais, então, da sua experiência lá na Índia, né? Como é que foi? A gente acabou, A gente né? foi. É assim, o papo vai, vem, o papo tá delicioso, e aí a gente vai indo, mas volta lá nessa experiência incrível, então. Isso, então voltando, né? Lá nos meus últimos dias eu consegui fazer um curso e foi muito gostoso, assim, por mais que eu estivesse muito cansada, né? Eu ia com uma amiga minha e a gente acordava, ia a pé e a gente tinha que trabalhar, era a maior correria, mas a gente ia e a gente se sentia muito bem depois da aula. E lá onde eu estudei, a gente não faz nenhum asana, nenhuma postura muito complexa. Então, todas essas invertidas, tudo que é muito difícil, a gente não faz. Porque a ideia deles é ensinar um yoga que seja acessível a todas as pessoas e para as donas de casa, para quem não está tão flexível mesmo, para quem não é saudável ainda. Então é tudo, os asanas são muito simples. E a gente fazia esses exercícios super simples e a gente se sentia muito bem depois, e era muito gostoso. E depois eu continuei fazendo, né? Continuei fazendo todos os dias, mas eu gostei tanto do que eu aprendi lá, mesmo sendo muito básico. Tipo, não teve nenhum ensinamento assim super difícil, nada escondido. Tipo, não precisei aprender Vedas, Vedanta, nada de muito complexo assim. A gente só aprendeu a se olhar, a trabalhar o corpo, a respirar com mais consciência, a importância de tentar fazer uma meditação, uma concentração e como que isso muda muito o dia.
muda muito o nosso humor, né? Muda muito a nossa vida com coisas muito simples. E como tem também muito espiritualidade, autoconhecimento envolvido em toda essa filosofia, né, de vida. E aí eu gostei muito e eu falei, nossa, gente, eu preciso voltar para cá e fazer o curso porque eu quero ensinar isso. Então a minha ideia não era nem assim, eu não queria ensinar posturas, asanas, eu queria focar mais na parte da meditação e do autoconhecimento. E aí disso eu saí da Índia, né? Fui para China, Nossa, trabalhei, que rolê que você deu. mas estava perto, né? É, não, sim, o rolê no mundo, né? É. Aí fui para China, trabalhei, juntei o dinheiro para o meu curso e voltei para a Índia. E fui direto fazer o curso, né? Morei 3 meses lá no local. Então, Que com aula o legal. dia inteiro, né? Desde de manhãzinha até de noite, assim, foi uma experiência incrível. Foi muito trabalho, né? Porque a gente tinha aula das 6h30 até as 8 da noite. Era Nossa, muito cansativo. não, eu imagino, porque é o tempo inteiro você trabalhando seu corpo e mente, né? Uhum. Sim, eu achei que ia ser assim, nossa, vai ser a maior paz, né? Vou morar lá 3 meses. Não sabia eu que ia ser muito trabalho. Porque te traz muita coisa, né? O que você falou, traz as suas Muito. emoções, né? Aham. E é muito conhecimento, na verdade, né? É muita informação e conhecimento mental que a gente vai armazenando. E aí, na hora que a gente tem que colocar em prática, não é tão fácil. Então a gente, aprende o desapego, qual a importância de eu me desapegar, mas na hora que eu tenho que me desapegar de alguma coisa, de alguma pessoa, não é fácil. A gente entende, né, sobre o amor, ciúme, mas na hora de colocar em prática não é fácil. E aí a gente se frustra, né? Fala, nossa, eu tô aqui, tô estudando tanto, mas não consigo colocar em prática. Aí fica aquela luta lá dentro, né? É, Aí você sente raiva, mas você não quer sentir raiva, porque mas eu não posso sentir raiva. Até mais pra frente a gente entender que não, tudo bem, eu posso sentir normal, né? A gente começar a aceitar. A gente não vira santo assim, as coisas e as emoções não vão embora, tá tudo, continua sentindo a mesma coisa. A diferença vai ser como eu vou lidar, né, com isso e como eu vou agir com isso. Então, foi difícil os três eu meses, imagino o mas foi muito desafio, bom. porque Sim. apesar de ter feito algumas vivências de autoconhecimento aqui, eu acho que quando você está ali numa vivência todos os dias, por um longo período, o dia inteiro, né? Assim, se aprofundando em você, É, é um super desafio. Eu sempre falo, né, que o processo de autoconhecimento ele tem início, mas ele não tem fim. não E tem quanto fim. mais você se aprofunda, mais você quer se aprofundar. Só que nisso também você intensifica tanto as suas emoções que a gente considera boas, quanto as não tão boas, né? E aquilo muitas vezes dói, mas é uma dor. Eu hoje falo que é uma dor que é recompensadora para mim, porque é, é, com essa dor vem tanto aprendizado, assim, vem insights, vem inputs assim tão incríveis que se eu tô num estado de emoção de só alegria, eu não teria acesso a essas informações tão profundas, né? Então acaba que esses desafios eles nos trazem muito assim muita reflexão, né, do que está por trás daquilo e como é que eu lido com isso, né? E eu falo muito assim, e integral é isso, é integrar todas as nossas partes, é integrar a nossa luz e a nossa sombra, faz parte da Uhum. gente. E é aquele velho clichê que não é clichê. Eu só conheço a alegria porque eu passei pela tristeza. Eu só conheço a paz porque eu passei pela raiva, né? Então, não existe. E eu fico imaginando assim, se a gente só tivesse alegria, né? Como emoção, meu, eu acho que seria muito chato.
é meio monótono, né? É como se... Vira normal, né? Da alegria já deixa de ser alegria, já vira uma coisa normal e não é mais alegria daí, né? Exatamente. E aí, e É. aí, e aí você lá, nesse baita desafio, que foi mais transformador, assim, para sua vida? Ter mergulhado nessa filosofia, assim? Hum, eu acho que de tudo, né? Se for para tirar uma lição, eu acho que é a aceitação, né? É a gente aceitar, eu aceitar o meu momento, aceitar, ok, se eu tô com raiva, tudo bem, não preciso jogar a raiva nos outros, mas não tem problema, né? Eu sentir raiva é normal. É aceitar o nosso momento, aceitar o nosso corpo e não querer. A gente se compara muito, né? Quer queira ou quer não, a gente se compara a todo momento. É físico, em todos os aspectos, mas é a gente aceitar que, ai, tudo bem se eu não coloco minha mão no chão e meu pé na cabeça, a outra pessoa coloca. Não tem problema, tá tudo bem, né? Cada um no seu momento, no seu processo. Eu acho que de tudo, assim, de lá, acho que é trabalho interno mesmo. Autoconhecimento, olhar pra dentro, foi mais intenso, porque a gente tinha muitas aulas, né? Muita coisa, assim. Às vezes o corpo estava doendo já de tanto fazer exercício, mas era geral. Tinha 60 e poucas pessoas na minha sala e a gente queria ficar quieto, né? Tava todo mundo muito quieto, não era. Ninguém tinha necessidade de ficar conversando e tagarelando muito, porque tava todo mundo num trabalho interno muito intenso. Tava todo mundo se olhando, se entendendo e tentando lidar com aquilo tudo de uma, né, tudo vindo, assim, para algumas pessoas era difícil, tinha gente que até parava de ir na aula e ficava no quarto porque não dava mais conta, porque era muito intenso. E às vezes a gente saía ia almoçar, ninguém queria conversar muito, sabe? Cada um pegava sua comida, porque tá acontecendo tanta coisa que você não tem vontade de ficar falando qualquer coisa, né? A gente ficava muito em silêncio. E a gente, que era muito legal, a gente tinha, colocava num crachazinho, né? Escrevia a mão, né? Que é silêncio. E colocava, quando a pessoa realmente não queria falar, a gente colocava o crachazinho, já sabia que aquela pessoa ia ficar o dia inteiro sem falar. E tinha gente que ficava semanas sem falar. Ficava um Olha só tempão, que assim, em interessante. silêncio. E mesmo na aula, às vezes a professora estava fazendo a chamada, a pessoa só levantava a mão ou não evitava responder, assim, era silêncio, silêncio mesmo. E todo mundo tinha essa vontade, porque tá acontecendo tanta coisa que você não quer muito falar. Você não tem necessidade de falar. Embora todo mundo fosse muito rico de experiências, né? Pessoas de lugares diferentes e muita coisa para que a gente podia aprender com os outros. Foi, acho que depois de sair de lá que a gente foi se conhecer melhor, assim, porque primeiro que não dava tempo, e quando não dava tempo, a gente não queria mesmo. Que legal. Foi na Índia, né? A Dani Faraoni está perguntando. Foi em Mumbai. Mumbai. Eu não fui para nenhum lugar assim muito afastado, né? A gente tem milhões de lugares que ensinam yoga na Índia, tem lugares na montanha, nos Himalaias, cidades menores. Eu fui na uma das maiores cidades. Então a gente tinha lugar que a gente morava no meio do barulho. Então a gente estava lá, era avião passando, aquele monte de buzina, festa acontecendo na rua e a gente lá tentando concentrar na aula. Aí aumenta o desafio, né? Aumenta o desafio, porque a gente não estava numa paz externa. Externamente era um caos, mas lá dentro a gente sentia essa paz. Então tinha mais esse desafio, né? A gente tinha que esquecer todo aquele barulho, aquela zona, Que para se por um lado, concentrar. né, Mari, eu acho que também é uma experiência legal, porque essa é a vida real. Uhum, Então, porque assim, as pessoas acham, né, que meditar, que quem está em busca do autoconhecimento, aí vai virar zen, vai virar. Cara, não é isso, né? É saber uhum, realmente entrar em você, reconhecer tudo aquilo de você, trazer a sua essência na sua vida real, na prática. Então, na prática, a gente está trabalhando o tempo inteiro. Aqui em São Paulo, então, nem se fala. Eu estou em Moema, que é rota de avião,
no segundo andar de um prédio, então, e a rua é movimentadíssima, então, não sei se vocês estão ouvindo, é moto, avião o tempo inteiro. Só que é isso, assim, essa paz, esse equilíbrio é dentro, né? Então, você exercitar isso num lugar barulhento é um super desafio para quem está começando, mas em contrapartida, essa é a vida real. E é isso é disso que a gente está falando, né? É como é que a Uhum. gente vai lidar com o externo baseado com o que a gente tem dentro da gente. Sim, porque a gente, eu acho assim, né? Aliás, muitas pessoas falam, a gente meditar lá na praia, lá na montanha, é mais fácil, porque o clima tá Claro. propício, né? A paz de fora, aquela energia, é mais fácil a gente entrar em sintonia com uma paz que tá ao seu redor. E se a gente tá naquele meio, no meio do caos, toda aquela sintonia, aquela energia barulhenta, aquela coisa te incomodando, você tem que ficar, né, encontrar o seu centro é mais difícil. É um desafio, né? Era um desafio mesmo. E continuou o desafio, né? Depois de sair de lá, porque lá ainda dentro a gente tinha uma paz com as outras pessoas. O difícil realmente foi na hora que eu mudei de lá de volta para uma casa normal. Aí foi muito difícil. E aí todo mundo teve um choque, assim, voltar à vida normal, porque enquanto a gente tá lá, a alimentação era controlada, balanceada, a gente só comia coisa saudável, dormia cedo, acordava cedo, porque todo mundo tava fazendo a mesma coisa junto, mas quando você volta para casa, naquele barulho daquela cidade, é difícil. E aí é a hora de você exercitar o que você encontrou, né? O que é essa prática, né? É na vida real e é isso que vale. Para mim é isso, assim, é o que como é, porque não adianta eu ficar numa utopia, né? A gente está no planeta Terra, a gente está aqui nesse Uhum, planeta de dualidade, a gente está aqui, é terreno. E se eu estou aqui nesse planeta terreno, onde existe matéria, é aqui que eu preciso materializar todos esses meus encontros espirituais, mentais, emocionais. Então, aprender como é que eu lido com isso aqui, né? uhum. Como que eu vou agir nesse planeta dual, portanto, somos duais, e trazer essa essência, todas essas nossas profundidades ali para o dia a dia, né? Sim, e é exatamente por essa, né, dificuldade da gente tá nesse mundo tão de contrastes, né, de dualidade. E consequentemente, a gente acaba emocionalmente e mentalmente toda hora entrando nessa dualidade. Vou pra lá, vou pra cá, tô feliz, tô triste, gosto, não gosto. Foi exatamente por isso, né? Por a gente estar nesse mundo, nesse momento, que surgiu o yoga há 5.000 anos antes de Cristo, desde muitos anos, né? Foi um método que eles encontraram, um método muito bem estabelecido, antigo, muito bem praticado e escrito de como eu vou fazer então para viver bem nesse mundo maluco. E aí deram os passos para isso, né? Fizeram livros, primeiro oralmente, né? Depois mais para frente através de livros. O yoga foi um dos sistemas de ajudar a gente nesse viver agora, né? Na nossa vida um pouco melhor, Olha né? que interessante. Eu não sabia. Olha que legal. Sim, assim, antigamente, né? Quem mudou um pouquinho, né? Assim, antigamente as pessoas que iam praticar yoga, né, que ia começar no caminho do yoga, as pessoas realmente se retiravam para a montanha, né? Elas realmente iam para lugares afastados e elas iam se dedicar só a isso, né? A vida delas era para aprender aquela prática específica com o objetivo, né, não só de cuidando do corpo, cuidando da mente, atingindo esse equilíbrio mental, né, aquele equilíbrio da mente para viver melhor, mas o outro objetivo, já um pouquinho mais, né, caminhando um pouco no yoga, eles acreditavam que yoga era um método que te ajudava a encontrar iluminação e a libertação, né, do ciclo de morte e renascimento. Então, esse era o objetivo final. É como se fosse um caminho mais rápido para isso, né? A gente poderia encarnar, sei lá quantas milhões de vezes,
ir se aprimorando, se desenvolvendo, até chegar numa etapa que a gente não reencarna mais. E o yoga veio com um método para fazer isso mais rápido. Então, algumas pessoas, né, naquela época seguiam o yoga com esse objetivo de atingir mesmo a iluminação e esse estado. Mas hoje em dia, eu acho que a gente falar nisso é uma coisa meio utópica, né? Assim, a gente não tá praticando yoga porque eu vou me iluminar. Eu tô praticando yoga porque eu vivo melhor assim. E eu sou melhor assim e faz parte do meu processo de ser um ser humano melhor. O yoga me ajuda nisso, né? E É que eu aí. acho, mas eu vejo sentido isso daí que eles falam, é que quando a gente fala assim, parece que a gente vai alcançar a iluminação nessa vida, né? Mas eu Uhum, vejo um sentido, porque se é uma técnica, uma das técnicas de aprofundamento no autoconhecimento, o autoconhecimento, ele é o caminho para a nossa iluminação. Porque se a gente parar para pensar que nós, como espíritos, não como seres humanos do planeta Terra, mas como espíritos, pelo menos eu acredito nisso, né? A ideia é que a gente aprenda, a gente evolua e aprenda aqueles princípios crísticos ali, entre outros, mestres a gente já recebeu, mas a ideia é sim, a gente ir evoluindo como espírito. E esse processo, esse caminho, ele é fundamental. Então, assim, nós pensando como espírito, a gente está aí na evolução de iluminação, de chegar ali numa dimensão, sei lá o que, qualquer crença que você tenha, né, num outro planeta, de chegar num amor incondicional, já que não exista mais a dualidade, que a gente saiba lidar com essas coisas, com telepatia, sei lá, enfim. Tem tantas aí informações e tem tantas coisas aí que a gente pode pensar tão amplamente. Então, eu acho que sim, é uma técnica que leva a isso, mas não nessa vida, né? É uma técnica para a gente se conhecer nas nossas limitações dessa vida, né? uhum, Aqui, de agora, do que está acontecendo agora. E isso, trazendo para a nossa realidade, nos torna um ser humano melhor dentro dessa vida. A gente não vai ser perfeito, a gente não vai se iluminar agora, estamos longe disso, mas é um caminho. E eu acho que curtir uhum. esse caminho com técnicas que trazem tanta consciência assim, eu acho que é muito legal, né? Gostoso, porque fica leve. É isso que você falou. Um dos maiores aprendizados que você teve foi a aceitação de que tá tudo bem, Sim, né? Então, aceito, né, a luz, aceito minha luz e aceito minha sombra, né? Que a gente não quer aceitar a sombra, mas. E, e assim, eu vejo o yoga como um método que te auxilia, que ele não precisa ser o único, aliás, não precisa nem seguir o yoga, mas ele tem passos muito bem definidos, né? E é para te ajudar mesmo. Então, quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, e você leu, ou entendeu, ou conversou um pouquinho sobre yoga, você vai lembrar que, nossa, mas o primeiro passo do yoga de todos é não violência. Então, a gente olha para aquela situação e vê onde que eu não, se eu estou sendo violento e como não ser. E depois disso ele fala, depois de você não ser violento, você tem que ser verdadeiro, falar sempre a verdade. Mas antes da verdade vem a não violência. Então lembra que se você vai falar a verdade para alguém, você não pode machucar essa pessoa, né? Como que você vai falar isso, né? Então, antes de você ser verdadeiro, você não pode ser violento. E depois? Depois a gente tem que tentar ao máximo não estar apegado às coisas e não acumular muitas coisas, né? Que olha que legal, hoje em dia a gente, quanto menos a gente acumular, menos lixo a gente produz. E de novo, é uma forma de não violência com o planeta Terra, né? E depois o quarto passo é o autoconhecimento, é o autoestudo. Então, como é importante eu me olhar, eu me entender, se eu preciso de ajuda, eu ouvir isso de alguém, de um guru, de um mestre, de um psicólogo, de um vídeo, de uma live, de quem quer que seja, né? Então, isso já é um quarto passo. E depois, o quinto passo é a gente ter a moderação, né, dos sentidos. Então, eu não vou exagerar na comida, eu não vou exagerar em dormir, não vou exagerar no prazer, né? Não é só no sexo, né? Exagerar em todas as questões do prazer. Então, ela vem com todas essas regras, que não são bem regras, são ensinamentos, né? A gente não sei o que fazer. Aí você lembra, mas
é assim, né? Tem uma ordem, tem um sentido, e assim vai. Que lindo, que lindo. Nossa, que incrível. Tem mais ensinamento depois do quinto? Tem, A gente depois tá do indo a quinto. gente tá indo para os nossos 5 minutos finais, mas ai, eu gostei, vai. Então, tem mais depois dos cinco. Então, esses cinco primeiros a gente chama de yamas. Talvez você até já tenha visto alguém falar. Yamas são as regrinhas de relacionamento com as pessoas. Depois vem os niyamas, que são outros cinco. E o primeiro deles é o contentamento. Então, é a gente se exercitar, estar mais alegre, mais contente com as coisas e com as situações como elas são, né? Não se conformar com tudo e não se mexer, mas entender que é assim, né? E que às vezes tem coisas que a gente não consegue mudar. E aí o segundo passo é a limpeza, né? Limpeza física, tomar banho, escovar o dente, manter o ambiente limpo. E mentalmente, né? Se a gente está limpo fisicamente, o nosso ao redor está limpo, organizado, isso reflete, né? Na nossa mente, nas nossas emoções, a gente vai ter uma mente mais clara e mais calma se o ambiente ao nosso redor é assim. Ah, disciplina. O terceiro passo do segundo passo é a disciplina. Então, como é importante a gente ter disciplina no que a gente faz, né? Na nossa prática, fazer as coisas diariamente, todo dia, para que as coisas virem hábito, né? Não vire mais uma obrigação, né? Tudo que a gente faz, se virar um hábito, é mais fácil. Ah, Que legal. e aí vem. Eu dei uma misturada nos passos, Não mas tem enfim. problema. Agora Não que tem problema. vinha, agora que vinha autoconhecimento. E o último passo do quinto passo, que é muito bonito, é a fé, né? Então é essa crença de que não necessariamente fé em Deus, não precisa ser fé em Deus se a gente não Confiar, acredita né? em Deus. É, a gente confiar primeiro na gente, na nossa potencial de ser capaz de superar tudo. E se a gente acredita num Deus, num eu superior, numa consciência, de ter fé que no final as coisas dão certo, né? Que tem coisa que eu não controlo, que eu não tenho poder sobre elas, mas elas se ajeitam de forma que no final dá certo, né? Confiar em algo maior, né? Para mim Uhum. fé é isso, né? É confiar. É. Nossa, Mari, que lindo! Nossa, que presente no final da live! Eu não Mas até sabia que tinham esses passos, olha só. então, esses passos todos, eles estão no comecinho. Então, antes da gente praticar o físico, eles vêm primeiro. Então, lá, muito antigamente, o aluno, antes dele começar a aprender as posturas, ele tinha que estar muito estabelecido nessas regras. Ele tinha que realmente estar praticando isso. Só depois é que ele ia fazer a parte física, sabe? Igual naquele filme do Kung Fu, que ele tá aprendendo, que ele tem que limpar e tal. É a mesma coisa. Primeiro você tá se trabalhando. Bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco. É. E Sensacional. aí, daí que a gente vai aprender o físico, daí que a gente vai aprendendo a meditar e etc. Mas a gente não vai lá meditar de cara, né? Não vou ficar sem pensar se eu não tiver feito todas as outras coisas antes, né? Que é um treino. Que lindo! Nossa, baixou o banner aqui de faltando 1 minuto e 2, né? É que ele corre tão rápido, meu Deus! Gente, essas Foi lives elas rápido. voam! Mari, que coisa linda, que presente lindo, assim. Gente, é que a gente já tá no final, né? Mas, cara, tem que assistir até o final para pegar esse presentaço, assim. Isa. Mari, que incrível. Eu quero. A gente daqui a pouco ele vai derrubar a gente, então a gente precisa ser rápido. Eu quero te agradecer, assim, imensamente por você ter vindo aqui, tomado um pouquinho do seu tempo tão precioso para compartilhar a sua experiência, esses ensinamentos lindos do yoga. Gente, a Mari tem. Eu coloquei aqui o Instagram dela, né? amari.yoga. Ela também está lá no espaço do Arthur, né? No espaço Zen. Mas sigam ela está colocando muitas coisas legais, ela está fazendo live e eu te agradeço muito, Eu Mari. agradeço, Lu. Agradeço muito a presença de todo mundo que está aqui também, né? Todo mundo que está Sim. seguindo e todo mundo que vai ver, mas te agradeço muito pela oportunidade de compartilhar um pouquinho,
de tudo. Porque tem gente que, aliás, nem ouviu, que não conhece ainda, né, a minha história na Índia. Então, obrigada. Eu que Obrigada agradeço. Obrigada a todo mundo. Ai, que delícia. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. E obrigada, Mari. Faremos outras que eu quero saber um pouquinho mais. Faremos. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada.